Esse salmo, né? Mas o Salmo 119, versículo 30 diz assim: Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. E eu pergunto a você, se a escolha é minha, por que eu me desvio da verdade? Se a escolha é minha, por que me desvio da verdade? Quando nós aceitamos a Cristo como o Senhor e o Salvador da nossa vida, nós aprendemos que é necessário que haja uma mudança de vida, uma transformação na nossa vida. É necessário seguir a verdade proposta pela palavra de Deus. Tem pessoas que são duras de coração e a palavra de Deus demora para fazer essa mudança. Mas quando a palavra de Deus entra na vida da pessoa com uma faca de dois gumes, como diz ali em Hebreus 4, versículo 12, ela penetra com uma força tão grande que ela transforma a vida por completo. E o que nós podemos ver aqui, nós podemos entender, é que o salmista estava dizendo exatamente isso. Ele buscava ansiosamente andar nos caminhos do Senhor e buscava o ensinamento e o entendimento dos estatutos do Senhor. Nós muitas vezes estamos em uma igreja, nós participamos dos cultos, ouvimos a mensagem e não buscamos entendimento da palavra de Deus. Não nos interessamos nem um pouquinho pela palavra de Deus. E isso é desagradável ao Senhor, porque Ele colocou a sua palavra, seus ensinos, para que nós pudéssemos segui-los, percorrer através dos seus caminhos, e não através do que o homem diz ou a sociedade diz ou ensina. E esses mandamentos, hoje, têm perdido o valor na sociedade que nós vivemos. Porque se os mandamentos de Deus fossem seguidos à risca nesse mundo, o mundo seria perfeito. Mas o homem prefere não seguir a vontade de Deus. Ele prefere seguir os preceitos da sociedade, as leis da sociedade, que dizem que o homem é o dono da razão, o dono da verdade. Não se preocupam com o que Deus está pensando com relação aos seus ensinos. E o que temos visto hoje é que muitos têm se perdido, inclusive nossos parentes, aqueles que estão bem próximos a nós. Muitas vezes nós queremos ensinar a palavra de Deus àqueles que estão próximos a nós, e o que nós ouvimos é: isso já foi escrito há muito tempo, há muitos anos, qual o valor disso para hoje? A Bíblia tem que ser atualizada, foi escrita há muitos séculos atrás, talvez para os homens daquela época servisse, mas para hoje, não tem como lermos e entendermos o que ela pode dizer para hoje. Nosso erro está justamente aí. Porque o profeta Isaías diz o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8. A palavra era para aquela época, é para hoje e vai continuar sendo, mesmo quando não estivermos mais por aqui. Não importa o que a sociedade tem ensinado. Aí nós vemos que daquela época, quando nós falamos dos profetas, nós falamos dos discípulos, das coisas que eram realizadas, dos milagres que a Bíblia relata, nós pensamos, isso tudo é para aquela época. Hoje, nós não vemos mais milagres acontecendo. Hoje, nós não temos mais esses profetas de Deus entre nós, falando as mesmas palavras daquela época. Esse é outro engano do nosso coração. Os profetas estão aí falando a palavra de Deus no nosso coração. Eles continuam falando que Deus é o mesmo. Os milagres continuam acontecendo. E sabe por que muitas vezes nós não vemos? Porque nós deixamos de crer que esta palavra é a mesma daquela época. Nós acreditamos muitas vezes que esta palavra precisa ser revisada, como muitos têm dito. A palavra de Deus precisa ser renovada, porque já não é mais a mesma e que hoje nós estamos em outra sociedade. Essa é uma mentira do diabo e ele quer colocar isso no nosso coração, porque a palavra de Deus continua sendo a mesma. Nós é que não somos mais os mesmos. Não somos como os cristãos daquela época, que viam o milagre acontecer e sabiam que Jesus podia fazer. Nós cremos por ouvir e muitas vezes o nosso crer é muito pequeno. Nós lemos a palavra de Deus, os pastores ensinam, explicam a palavra e muitas vezes não damos valor. A semente não tem achado um terreno fértil para que ela possa crescer. A
A palavra entra por um ouvido, sai pelo outro, não tem permanecido em nós. O salmista estava relatando exatamente isso, quando ele fala que quer ser fiel a Deus, mas para que ele seja fiel, ele quer que essas palavras fiquem gravadas nele. Ele precisa que essas palavras fiquem nele. Então ele escreve este salmo com uma oração a Deus, pedindo: Senhor, guarda em mim, que eu possa estar sempre observando os seus mandamentos, que os meus olhos não enxerguem as coisas do mundo e o que o mundo oferece, e que eu fique cego para o mundo, e que eu consiga ver a tua verdade. Eu quero a tua verdade na minha vida. Essa deve ser a nossa oração, porque hoje o que a sociedade traz através da televisão, através das mídias diversas, o que tem nos mostrado, tem nos cegado com relação à palavra de Deus. Nós temos dado mais importância para as coisas que o mundo tem pregado do que para o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Os pastores estão nos púlpitos e muitas vezes não conseguem a atenção dos fiéis por 30 minutos. Mas as mídias, elas nos prendem por horas a fio. Ficamos 3, 4, 5 horas em frente a uma TV, em frente a um Facebook, e não conseguimos ficar ouvindo a palavra de Deus por 10, 15 minutos. O salmista ele traz a realidade para as nossas vidas. Queira a palavra de Deus. Queira os mandamentos que Deus tem para a sua vida. Porque é dessa forma que vamos ver Deus agir. Ele não parou de agir. Ele continua agindo desde o início. E todas as coisas, desde o início de todas as coisas, nós é que não enxergamos, porque não observamos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver em nós, nós vamos enxergar milagres em todo o tempo. Vamos ver Deus agir em nossas vidas. Como diz o versículo 36 e 37 desse salmo: Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Vivifica-me no teu caminho, ou seja, me dá vida, porque eu quero vida. Era o que o salmista estava pedindo aqui. E quando pararmos de desejar o que o mundo tem e lembrarmos que nós escolhemos o caminho da verdade, começaremos a ver o agir de Deus em nossa vida. E também nas coisas que acontecem ao nosso redor, as pessoas que estão próximas a nós. Vamos ver a palavra de Deus na nossa boca ter o mesmo poder que tinha na boca dos profetas antigos. Quando nós passamos a desejar mais o mundo do que as coisas de Deus, nós não conseguimos ver Deus. Não conseguimos enxergar, porque Deus não está nas coisas do mundo. Vamos ter todas as coisas, menos Deus. Isso tem ido à contramão do que a sociedade tem ensinado, mas é o que nós precisamos trazer para a nossa vida, essa mudança, porque é o que Deus quer. E quando nós aprendemos que só as verdades e os mandamentos do Senhor nos dão liberdade de vivemos em paz, alegria e segurança, nós vamos poder dizer como o salmista disse no versículo 45: E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Andar com largueza aqui, nós podemos entender que é andar tranquilo. Nós podemos estar fazendo a vontade de Deus, e quando fazemos a vontade de Deus, nós andamos de cabeça erguida, de olho aberto, olhando para a frente, pois sabemos qual é o nosso destino e sabemos que o nosso destino, Deus está. E se Deus está no nosso destino, não precisamos nos preocupar com o que o mundo diz. Com Deus o nosso caminho, o que mais precisamos nos preocupar? É o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ser bem-aventurado significa ser uma pessoa de êxito, alguém que prospera em tudo o que faz. Mas por quê? Porque essa pessoa teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aquele que está debaixo das mãos do Senhor não precisa se preocupar com nada. Se você quer viver tudo o que o Senhor tem de melhor para você, peça ao Senhor o entendimento para compreender e guardar a sua palavra. E coloque ela em prática dia a dia na sua vida. Que Deus nos abençoe.